Quando a tecnologia e o esporte se tornam inseparáveis, nasce uma fábrica de resultados. Nas competições, nascem pódios, medalhas, recordes. Nas ruas, nos parques, nos treinos, nos eventos, nasce um novo ecossistema para apoiar os atletas e produzir alta performance. Nos laboratórios e nas universidades nascem novas pesquisas, novas invenções, novos materiais, que pedem novas máquinas para fazer novos produtos que vão gerar novos recordes. Nas fábricas nascem novas formas de produzir, usando energia 100% limpa e materiais 100% reciclados. Fábricas onde nasce o futuro, onde nascem novos profissionais e todos os dias nasce dentro de cada um deles a vontade de evoluir, junto com tudo que eles produzem. Hoje, somos mais de 18 mil colaboradores, fazendo a gestão de gigantes como Olímpicos, Mizuno e Under Armour, criando produtos que conquistam japoneses e encantam americanos. Quando a tecnologia e o esporte se tornam inseparáveis, nasce uma outra visão de mundo, que se alimenta do melhor dessas duas palavras. A tecnologia e sua capacidade de criar e recriar, e o esporte, com a sua eterna fome de superação. Quando a tecnologia e o esporte se tornam inseparáveis, nasce um país melhor a partir do esporte. Nasce a única Sportec global, feita por brasileiros. Muito bem-vindos, então, a mais um Caldeira Insights. A gente do Instituto Caldeira está muito feliz, muito empolgado com essa conversa que a gente vai ter hoje. Que a gente está frente a frente de um empreendedor, um empresário, uma pessoa que a gente tem uma admiração enorme, até porque é nosso fundador, né? Está aqui dentro do grupo dos 42 empresários que acreditaram na iniciativa do Instituto Caldeira desde o início. Então, para a gente, Pedro, é um orgulho muito grande, uma honra muito grande estar contigo hoje, né? O Caldeira Insights, ele nasceu com a proposta de ser, de fato, um espaço de conversa. Então, eu não sou entrevistador, não sou apresentador de TV, só sou um curioso. E a ideia, basicamente, é a gente poder tirar um pouco, né, do teu dia a dia, da tua jornada, da tua trajetória, e que, de alguma maneira, esses conteúdos possam inspirar um pouco dos empreendedores, né? Lembrando que, justamente, o Caldeira nasceu com esse motivo, com essa razão, com essa intenção de construir um Rio Grande do Sul mais competitivo, mais inovador, mais dinâmico, e de alguma maneira tu é um dos responsáveis por a gente acreditar que dá sim para empreender no Brasil e que dá para acreditar nesse país, mesmo com tantos desafios, né? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui no Caldeira e estar participando do Caldeira desde o início. Bom, eu nasci em Farroupilha e nasci no meio do calçado, porque meu pai e meu tio são os fundadores da Grendene, então convivi muito desde pequeno na história do empreendedorismo deles, de também jovens, no interior do Rio Grande do Sul, criando calçados e buscando inovações na Europa, máquinas, vendo muito um trabalho de muito tempo, assim, uma dedicação muito grande. Eu vi desde muito cedo eles se dedicando muito ao negócio, sabe? Eu acho que antigamente as empresas, né, a gente tem histórias que a gente lembra, que me contaram de que alguns concorrentes davam férias maiores. Sim. E eles no início praticamente não tiravam férias para construir toda as coleções e as fábricas que construíram. Eu sempre tive esse exemplo muito, muito próximo. Também da minha juventude, né, eu desde muito cedo comecei a trabalhar com esporte e comecei a fazer o automobilismo. E o automobilismo também foi referência do meu pai. Porque o meu pai fez automobilismo também. Ah, é? Meu pai sempre foi um apaixonado pelos carros de corrida, então eu lembro de muito pequeno já ir com ele nas corridas, e ali também me despertou. Isso com quantos anos?
Eu acho que na primeira corrida que eu lembro de ir com ele, eu tinha entre 6 e 7 anos de idade. Então eu lembro de ir muito pequeno nas corridas e começar a gostar desse barulho dos motores e tudo. Via isso também, né? Depois quando eu comecei, vi isso como um próprio trabalho, porque eu comecei com 13 anos, fiz isso profissionalmente até meus 22 anos. Campeão brasileiro, vice-campeão sul-americano, Fórmula 3, fiz isso como uma profissão e isso me ajudou muito na minha carreira. O automobilismo é um esporte que você tem que gerenciar uma mini empresa, são os teus patrocínios, as viagens, e é um esporte muito competitivo e que sempre foi muito perigoso. Então, você sempre correndo riscos e tendo que se preparar bem. Mas assim, minhas referências sempre foram muito de ver meu pai e meu tio empreendedores, assim, tendo muito sucesso, muito jovens. Isso também me inspirou muito em gostar de ver o trabalho, Sim. gostar de ver o resultado que vinha do trabalho, uma dedicação enorme. E um mundo de calçados, né, e marcas como eles criaram, Melissa, Raider e tudo que eles criaram, é um mundo fascinante, porque é um mundo onde você está sempre em evidência, as marcas estão em evidência, eu via muito as marcas sendo publicitadas na televisão ou no pé das pessoas. Então é um setor bastante dinâmico e um setor bastante fascinante, porque eu também queria participar disso, também queria ver se eu conseguia, de alguma maneira, ajudar a desenvolver marcas, ajudar a criar produtos e que isso acabasse aparecendo no pé das pessoas, aparecendo na televisão. Sim. Eu lembro isso bem de cedo. E mais uma referência, que isso é um pouco de uma memória afetiva, assim, eu gostava muito de ir na fábrica quando eu era pequeno, depois do colégio. Eu era bem pequeno e eu adorava ir lá ver as máquinas, eu adorava ver os estoques das matérias-primas de PVC, Sim. eu lembro do cheiro das injetoras, é algo que o bichinho mordeu já desde muito pequeno. E se tu começasse no automobilismo com 13 anos, né? Quando tu entrou, com 13 anos, tu não tem uma ambição de vou virar profissional disso ou daquilo, né? Como é que foi esse processo, de alguma maneira? E se tu pudesse falar mais sobre o automobilismo, porque para quem não é, a única coisa que a gente sabe é que é um esporte de alta pressão, alta competição, e muito solitária ao mesmo tempo, né? Porque tu envolve com muita equipe, mas no final Sim. é tu Afinal, e tu ali, né? você Exatamente. Eu comecei com 13 anos porque sempre gostei, né? Eu acho que a referência vem do meu pai. Quando eu comecei a me interessar, o meu pai, e através de uma pessoa aqui de Porto Alegre, o Rafael Rosito, que tinha sido piloto, meu pai chamou o Rafael, me apresentou para o Rafael, e o Rafael foi o gestor da minha carreira. Então eu, quando disse, agora eu quero correr, isso é muito legal falar do meu pai, assim, as decisões que eu tomei, meu pai me apoiou na maioria delas. Eu quero correr, agora eu quero trabalhar, tal. Tem um lado bom e um lado ruim, assim, ele poucas vezes me disse não, né? Sim. Mas sempre me apoiou eu tomar minhas decisões. Mas mesmo com 13 anos, muito jovem, meu pai disse, então tá bom, então vamos falar com o Rosito, e aí eu fiz já desde o início profissionalmente. Eu tinha minha equipe, eu tinha preparador. Com 13, 14 eu tinha anos. preparador, com 15 anos eu já estava fazendo preparo físico com o Nuno Cobra, que preparava o Senna. Caraca. Então realmente eu fiz profissionalmente. Eu passava mais ou menos, eu acho que essa minha carreira durou praticamente 10 anos. E eu passava praticamente a metade do mês fora da minha cidade, ou treinando ou correndo em algum lugar. Principalmente nos últimos anos, o sul-americano de Fórmula 3 corre na América do Sul, então eu acabava viajando muito. Continuava estudando, me ausentava da escola, mas tinha uma carta da federação que eu entregava no colégio para que eu pudesse seguir a escola, a faculdade, etc. Mas fiz desde o início muito profissionalmente. Comecei a gostar muito e começou a gerar os resultados. Então, você começa a ganhar, né? E essa competição começou a se tornar cada vez mais um esporte saudável, mas também uma profissão. E aí lidar com patrocínios, eu tinha
Na época, a maior parte do patrocínio vinha das próprias empresas da nossa família, mas tinha patrocínio da Texaco, teve uma época que teve patrocínio de Hollywood, teve alguns patrocínios que eram tradicionais do automobilismo, a gente tinha conseguido. E os resultados eram bons, então fui campeão brasileiro 2 vezes, vice-campeão sul-americano, e isso, sem dúvida nenhuma, foi muito importante para a minha formação. Eu não sei o que seria da minha vida diferente se eu não tivesse feito automobilismo, mas o automobilismo me deu muito foco, muito preparo físico, muita responsabilidade, e eu não fiquei à mercê de outras coisas, né? Eu era muito saudável, né? Eu tinha que fazer... Regrado. Tinha muitas regras para cumprir de alimentação e tudo. Isso foi muito bom para a gestão da minha carreira, para a gestão de negócios, e também muito para o lado da competição, sabe? Eu ia te perguntar da competição. Eu queria te perguntar um pouco mais sobre isso, assim, porque tecnicamente com 15 anos, tu não precisaria te colocar numa posição de tanta exposição ao risco e ao mesmo tempo essa competição muito forte dentro do automobilismo, né? O que te motivava, assim? Tinha uma coisa da vitória ou tinha alguma coisa de provar algo para ti mesmo? O que mexia contigo, assim, além da paixão, obviamente, né? Eu sempre fui um apaixonado por carros, por barulho do motor. Acho que a competição ela é secundária, né? Sim. Importante, mas secundária. Eu acho que o que eu gostava mesmo era da velocidade. Gostava de dirigir rápido, de ir ao limite do carro. Por sinal, confesso, né? Tem uma frase do Bernardinho que é muito boa. Você tem que ter uma vontade maior de se preparar do que de vencer, né? E a preparação, realmente, ele tem toda a razão. A preparação é muito difícil. Porque você testar carros, né? Normalmente nos treinos, você testa muitas coisas que dão errado para você chegar ao melhor acerto do carro. Então, nem sempre o carro está acertado para você dirigir com total prazer de levar o carro totalmente ao limite. Então, tem essas partes chatas de você estar ajustando o carro de corrida. Então, essa era a parte mais complexa, mas quando você tem um carro na mão muito bem ajustado e consegue levar ele ao limite, né, normalmente, somente as fórmulas, lembro até hoje, muito claro, assim, quanto você precisava entrar dentro de uma curva e calcular a hora de colocar o pé no acelerador para o carro escorregar e você chegar no limite. Quando você tinha esse acerto, era um prazer enorme, assim, de você conseguir chegar no limite do carro. Acho que isso sempre foi o que me motivou mais. Aí depois começa a ter a competição mesmo. Você faz poucos amigos, não é mentira, isso é verdade, dificilmente você faz amigos, porque é uma competição dura entre os pilotos, e atualmente o automobilismo foi evoluindo muito, mas eu parei de correr em 97, né? Então, assim, tinha alguns perigos maiores, né? Os carros não tinham tanta segurança, então você tinha que estar muito preparado, muito consciente. Mentira falar que não tem medo, todo mundo tem medo, tem que ter medo. Não, eu ia te perguntar sobre isso, mas antes eu queria só te fazer uma pergunta. Quem eram as tuas referências dentro desse universo e o quanto porque naturalmente é um processo de evolução em qualquer esporte, é um processo que, obviamente, tu tem o suporte de um monte de gente, mas ele é muito solitário, né? Tu que tá calculando e vendo se tu acertou a curva, errou a curva. Quem eram as tuas referências e quais eram os teus mecanismos, de alguma maneira, de evolução, assim? Eu tive muitos pilotos de sucesso que me cercavam próximo, né? Tinha o próprio Rafael Rosito, que foi piloto. Na época que meu pai corria, meu próprio pai, o companheiro de equipe dele, o César Pegoraro, aqui de Porto Alegre, muitos conhecem o Bocão, mora no Rosa, tem uma Posada Bucaneiro. Duda Rosa, que correu, e vários pilotos que correram comigo também, porque logo nos meus últimos anos, eu estava correndo em um nível muito alto com vários pilotos que têm grande sucesso até hoje. Tony Kanaan, né,
Não cheguei a correr de Fórmula com ele, a gente correu de kart, Cristiano da Mata, o próprio Elinho. Muitos pilotos dessa época acabaram chegando nos Estados Unidos na Fórmula Indy, ou alguns poucos na Fórmula 1. Mas, claro, as referências da época eram Senna e Piquet. Né? Senna e Piquet eram os ídolos, são até hoje, né? Grandes referências, inclusive para mim, como pilotos. O que tu olhava neles e via assim como inspiração no sentido tanto de comportamento quanto tecnicamente falando? Os dois, assim, tô tentando lembrar um pouco da época, assim, mas dois muito técnicos, com histórias fantásticas, ambos, né, de muita dedicação ao esporte, cada um no seu momento. Dois muito agressivos, acho que o Piquet mais agressivo como piloto, o Senna muito dedicado, muito técnico. Eu tinha o Nuno Cobra, que era o mesmo preparador do Senna por alguns anos, e isso também... Tu era um piloto agressivo? Eu era mais constante do que agressivo. Por sinal, o meu caminho era para ser um caminho de traçar e ir para a Fórmula Indy. Né? Me diziam, né, assim, você é um piloto mais constante, eu acertava muito bem os carros. Eu não era aquele piloto que vencia ou batia. Né? Eu pontuava bastante. Sim. Eu acho que tinha bastante cabeça. Mas acho que mais constante do que agressivo, sim. Comparando com outros pilotos que eu tive o prazer de conviver, eu vejo que eu era mais consciente. Eu acho que eu era um piloto que estava buscando mais o campeonato do que aquela vitória. Por sinal, às vezes eu penso nisso, se eu não deveria ter sido um pouquinho mais agressivo, etc. Por sinal, tem uma coisa que eu falo pouco, mas quando eu parei, em 97, eu ganhei a última corrida do Sul-Americano de Fórmula 3 e nunca mais sentei num carro de corrida. Nunca mais. Então, parei bem, né? A gente foi campeão sul-americano de equipes. Mas isso foi consciente? Tipo, não, eu digo, eu vou parar um ano. Eu tinha aberto já, eu estava empreendendo sozinho, eu tinha aberto os outlets da Reebok. Então eu estava estudando, eu fazia administração de empresas, eu estava empreendendo como empresário, não era com a empresa, era uma empresa aberta por mim, e estava no automobilismo também. Então eu costumo dizer e confessar que eu acho que a única coisa que eu fazia bem naquela época era correr. Sim. Porque eu não conseguia estudar bem, faltava muito, e o trabalho eu estava aprendendo, né, nessa época. Então, eu disse para mim mesmo, eu estou um pouco cansado disso. Isso estava com? Eu estava com 22 anos, ia fazendo 22. Eu digo, olha, eu vou ficar um ano fora para mim repensar um pouco se eu realmente quero ou não. E aí vem uma coisa importante que eu tenho falado, assim, quando tu tem sucesso, né, uma das coisas mais difíceis do sucesso é você mantê-lo e você continuar na dedicação. Então, tinha sucesso, eu estava muito bem, mas eu estava me acomodando. Eu via que eu estava me acomodando, inclusive no automobilismo. Eu estava precisando me dedicar um pouco mais, eu precisava pensar um pouco mais. Eu aprendi uma coisa com o Rafael Rosito, que eu levo até hoje para qualquer coisa. É difícil treinar o automobilismo. Você tem que ir para uma pista, você tem que botar o teu capacete, você tem que estar lá, caminhão, levar o carro, tudo, e andar algumas voltas. Eu treinava todos os dias em casa, antes de dormir. Meia hora, pelo menos. Eu mentalizava a pista, e isso hoje muitos pilotos fazem, né? Mas eu mentalizava muito bem a pista e ficava dando voltas na pista. E essa mentalização era algo tão preciso que eu fazia o seguinte, eu pegava um cronômetro, e eu fazia, sem olhar, né? Os olhos fechados, assim, agora eu vou passar na bandeira de largada. Pum, ligava o cronômetro. Caraca. E aí fazia toda a volta. Não olhava para o cronômetro, fazia toda a volta. Principalmente São Paulo, que era uma pista que eu adorava. Quando eu chegava a cruzar para fechar a volta, eu batia aqui de novo e aí olhava. Eu errava 3 segundos no máximo. Uma volta de 1 minuto e 20, assim. Então, eu tinha muito bem a pista na minha cabeça,
Isso me ajudava muito, por exemplo, numa largada. Vamos dizer que eu estava largando em quinto. Isso aconteceu comigo em Piriápolis, por exemplo, no Uruguai, numa corrida no Uruguai. Eu larguei em quinto e no final da reta tinha uma curva muito fechada. E tinha um problema que, normalmente, os carros ali na hora de frear, quando largavam todos meio junto, eles davam muito acidente. E eu mentalizei diversas hipóteses do que poderia acontecer. Se esse cara bater aqui por onde eu passo, se esse frear, se acontecer, o que eu faço? E realmente deu acidente nessa, e eu saí de quinto para segundo, na primeira curva, porque já estava na minha cabeça o que eu tinha que fazer. Parece que aconteceu uma coisa já prevista, Premeditado. sabe? Premeditado. Que loucura, cara. Então eu já tinha pulado para segundo. Então isso também me ajudou muito e até hoje eu levo muito assim. O que eu vou fazer amanhã, o que eu tenho que fazer? Fico me preparando, pensando e olhando as situações. E daí te perguntando assim sobre hoje, né, tu falou de foco, de disciplina, o que tu realmente colocaria como outros elementos que tu trouxe e carrega? Porque eu imagino que essa capacidade de mentalização e de visualização de algo que não aconteceu é quase que um superpoder, assim, numa perspectiva de concentração mesmo, né? Tu ainda faz isso hoje, no dia a dia, às vezes, de mentalizar exatamente algum tipo de estratégia, algum tipo de movimento que tu está desenhando? Acho que é uma adaptação, né, para o mundo dos negócios, mas eu gosto de dizer lá para minha turma assim, eu não gosto de ir em nenhuma reunião que eu não sei o resultado dela. Como assim? Não vou para uma reunião que eu não sei o que eu quero, saber o fim da reunião. Preciso saber o que vai acontecer. Então, assim, o que nós vamos fazer amanhã? A gente tem uma reunião, uma negociação, tá? Qual é o nosso objetivo? Quais são as hipóteses que podem acontecer? Como vamos nos adaptar a qualquer situação que vai acontecer? Porque é uma questão de preparação mesmo. E eu acho que também fui adaptando muito isso a ter um pouco de calma para tomar decisões e realmente eu falo assim, eu gosto muito de defender muito o meu ponto, mas gosto de fazer o advogado do diabo também. Sim. Gosto de sempre estar indo ao extremo dos lados, né? Tá bom, a gente vai para esse lado, mas se a gente for para esse lado e tudo mais. E na minha administração, que é um pouco diferente do automobilismo, porque o automobilismo você toma as decisões meio solitárias depois que começa a corrida, mas antes você toma muitas decisões em conjunto. Então você tem o teu engenheiro, você tem os sistemas, você tem todos os mapeamentos que você tem que analisar e as sugestões que vêm de acerto de carro, de o que você deve fazer ou não fazer em determinada curva, etc., vem muito de uma decisão colegiada. E a minha administração ela é muito feita uma boa de uma democracia. Sim. Tem que tomar decisões? Tem, eu as tomo. Mas eu gosto muito de comprometer as pessoas e de convencê-las. Né? E a gente acaba tomando muitas decisões em conjunto. Eu tenho ótimos profissionais, excelentes profissionais, em cada um especialista em suas áreas. E eu acho que é muito importante você escutar as pessoas, juntá-las e fazer com que elas mesmas se convençam de que esse é o caminho. É muito mais fácil dar certo. Assim. Eu até tinha uma pergunta depois, mas eu vou puxar porque tu citou esse ponto, Sim. né? Eu acho que esses tempos eu falando com alguns empresários aqui, eu perguntei qual é o maior desafio de ser CEO de uma grande empresa, né? No caso da Vulcabras, uma empresa que hoje líder de mercado, uma série de atributos. E foi posto justamente a questão da solidão do cargo, né? Porque, ok, tem a discussão colegiada, tem a democracia, mas no frigir dos ovos, quem tem que assumir o risco e tomar a decisão é o presidente, né? Eu queria que tu falasse mais sobre isso e principalmente sobre um ponto que tu trouxe antes, que é lidar com o medo. Porque às vezes a gente, réis mortais, a gente fica assim, pô, parece que o cara nunca tem medo de tomar decisões empresariais de grande musculatura. Eu queria que tu falasse um pouco sobre como é que tu lida com medo, como é que é essa relação, porque, de certa maneira, tu é um tomador de risco, né? Há muitos anos tu vem tomando riscos, né? A gente
do nosso setor, né, a Vulcabras tem diversos desafios, né, constantes. Desafio de concorrência, competir com gigantes internacionais, produção asiática, tem custos muito mais baixos do que os custos do Brasil, subsídios, mas isso é um pouco igual para todo mundo. Eu acho que um grande desafio como CEO, como presidente, sem dúvida nenhuma, é você montar o time, é você dirigir as pessoas, é você liderar pelo exemplo. É muito difícil, sabe? Muito fácil você dar ordens. Então, eu já tive vários exemplos, já vi várias coisas e nunca me convenceu que a ordem é o melhor caminho para você montar uma empresa vencedora. E eu acho que dentro de empresas, principalmente empresas, importa muito o tamanho. É lógico que as maiores têm mais pessoas, então é mais complexo, né? As pessoas têm suas ambições, têm os seus ciúmes, têm vaidades, são né? humanos. Todos são humanos, mas eu acho que um grande desafio é manter as pessoas informadas, comprometidas e motivadas. Eu tenho falado muito na Vulcabras sobre isso, sobre levar aos 18 mil colaboradores a informação para que eles estejam realmente comprometidos, eles saibam o que eles têm que fazer, e assim a gente vai conseguir motivar todos a chegar a um mesmo objetivo. E pegando esse gancho da liderança, assim, o que me chama a atenção particularmente é que o Pedro, CEO da Vulcabras, é o mesmo Pedro, pai, tu não tem diferentes máscaras, né? E está muito associado sobre essa tua importância dos valores, né? Quando tu fala ali do teu pai, enfim, eu queria ouvir até um pouquinho sobre a tua mãe, né, também. Quais são os valores que vêm à mente, né, quando te traz assim essa lembrança, e o que normalmente tu tenta passar para os teus filhos? Porque quando a gente fala de liderança, se mistura naturalmente para os diretores, mas talvez os filhos sejam um bom exemplo, né? Quais são os valores que tu tenta exercitar todos os dias no teu dia a dia? Olha, eu nasci no interior, né? Nasci em Farroupilha, vivi até os meus 16 anos em Farroupilha e tive um exemplo muito bom, assim, muito correto de criação dos meus pais. A minha mãe me ensinou muito a valorizar pessoas, a respeitar pessoas, que todos são iguais. Aprendi muito da família, eu acho que da colonização italiana. Minha mãe era polonesa, né? Na verdade, de descendência polonesa. Eu sou meio italiano, meio polonês, polaco. Desperdício. Jamais, não consigo ver um prato com comida sobrando, sabe? Essas coisas eu levo até hoje. Mas principalmente de tratar bem as pessoas e não é uma questão de obrigação de tratar bem as pessoas. Você se sente bem em tratar todo mundo igual, porque todos são iguais, né? A gente vê tanta futilidade no mundo, tanta gente ignorante, etc. É tão melhor você conviver num ambiente de trabalho, num ambiente social, com pessoas que dividem os mesmos valores, né? É tão mais legal. E vai acontecendo, né? Porque você vai se cercando de pessoas assim. Mas você falou uma coisa, eu fiquei pensando em lhe dizer aqui, que é o seguinte: sou o mesmo Pedro CEO, não é o mesmo Pedro do lazer. Eu sou um pouquinho diferente no meu lazer. É a mesma pessoa, são os mesmos valores, mas no meu trabalho, normalmente as pessoas me dizem isso, as pessoas me conhecem dentro e fora. Não, Pedro, no trabalho, eu sou muito mais séria. Você, no teu lazer, você gosta de outras coisas, assim, muito mais relaxadas, muito mais descontraídas, assim, parece ser um pouco outra pessoa. Eu acho que isso também é um segredo do desestresse, né? De você não trazer o ambiente do trabalho. Eu consigo não trazer o ambiente do trabalho para casa. Um ambiente pesado, um ambiente ambicioso, um ambiente que nós vamos ter que fazer, sonhador, que nós estamos crescendo, estamos fazendo. Isso eu faço questão de trazer para minha família, para os meus amigos, compartilhar
as coisas que estão acontecendo, porque, de uma certa maneira, principalmente a família, o teu entorno, né, que também deve te motivar, deve ser responsável pelo sucesso. Como a empresa anda muito bem, eu gosto muito de trazer isso, de mostrar a importância, sabe? Tem que trazer isso para casa? Não, olha, estamos criando uma empresa fantástica, estamos democratizando o esporte no Brasil, somos responsáveis por 18 mil colaboradores, mais de 50 mil pessoas dessas famílias, olha que legal. Sim. Mas deixa eu te perguntar, porque assim, até chegar aonde tu estás agora, foi uma longa trajetória, né? E a Vulcabras, que hoje vive um excepcional momento, teve momentos muito difíceis, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre essa trajetória, né? E só para não perder o gancho, por que essa motivação de começar os outlets, que na época foi uma inovação, porque não era uma coisa comum aqui pelo menos no Rio Grande do Sul, sei que não, mas no Brasil acho que também era muito novo. Como é que foi essa motivação e também empreender fora de qualquer iniciativa da família, né? Por que se colocar nessa posição e os aprendizados que tu lembra dessa época? Eu acho que, tentando lembrar um pouco assim, eu queria empreender porque eu queria começar a trabalhar mesmo, eu queria começar a produzir, eu queria começar... Assim, aí vem um gancho importante. Quando você começa a correr com 13 anos, você amadurece muito rápido, porque você está numa competição, você está fazendo algo adulto mesmo, né? Teu filho, algum dos dois está no automobilismo? Eu levo eles a andar de Com kart, parcimônia. mas assim, eu estou deixando eles muito tranquilos, Sim. né? Porque eu sei o quanto difícil chegar. Não né? necessariamente que deseja então, isso para eles. Eu não tô os motivando assim, mas eu quis empreender porque eu já me sentia apto, né? E queria me independizar. Sempre quis morar sozinho, muito cedo. Eu fui morar sozinho com 20 anos, eu acho. 20 anos eu já fui morar sozinho. Na verdade, quando eu vim para Porto Alegre, a minha mãe não tinha vindo ainda, então eu morei sozinho aqui com 17. Eu e minha irmã um pouco mais velha que eu. Minha irmã já tinha 18 e meio, quase 19. Mas queria me independizar, queria fazer. Sabe que essa história é importante, assim, ela quase tomaria todo o nosso bloco aqui, que são as decisões e as dificuldades e as facilidades de estar num negócio da família. Então eu empreendi primeiro sozinho, mas rapidamente, né, eu fui chamado, assim, olha, você é um filho que deve dar continuidade aos negócios, o Cabras estava começando a se desenvolver em São Paulo. E aí, tu tinha esse desejo ou foi um chamado? Foi um pouco um chamado, mas eu não sabia onde eu estava me metendo. Sim. Porque eu tinha dificuldade de tocar os meus outlets e teve anos que eu não ganhei dinheiro, teve anos que eu tive prejuízo, aprendi muito ali. Meu pai... Foi um laboratório. Inclusive meu pai, mesmo sendo um negócio que não era vinculado à empresa, meu pai me ligava quase todos os dias. Ele queria que eu dizia, pai, teve um dia que eu disse para ele assim, eu era muito jovem, eu lembro até hoje. Presidente do conselho. Falei, pai, vem aqui agora, porque eu não vou ficar te falando por telefone o balanço da empresa pelo telefone, não, vem aqui. E ele vinha, tal, ele tentava me ajudar, fazia tudo que podia. Aí eu acho que essa relação foi indo. Mas sabe que aí eu era feliz com as minhas lojas, estava parando com o automobilismo, e aí eu fui trabalhar para montar outras lojas em São Paulo, aí as lojas se incorporaram à empresa, nós chegamos a ter 20 lojas, mas eu não fui feliz, porque eu empreendi ali e daqui a pouco eu entrei numa empresa onde eu comecei a ver que não tinha muito mais espaço para me desenvolver. Então eu fiquei ali cuidando de lojas, depois comecei a cuidar da parte de marketing, a empresa tinha muitos diretores, uma empresa onde também meu pai muito ativo operacionalmente, tinha um outro presidente. E eu disse, olha, eu tinha um negócio menor, mas era um negócio onde eu tomava as decisões. Aqui está difícil o meu espaço. E é interessante contar, e eu admito, assim, eu não fui feliz, eu não gostava. Eu não gostava de fazer o que eu estava fazendo, mesmo dentro da Vulcabras. Aí num dos meetings da Reebok, a gente tinha Reebok, isso era em 2001 para 2002,
A Argentina estava passando por uma crise muito grande. A empresa que tinha a licença da Reebok na Argentina não ia mais ficar com a licença, então num dos meetings da Reebok em Boston, o pessoal da Reebok nos ofereceu a marca. E eu costumo dizer assim, eu não deixei eles nem terminar de falar, eu nem sabia o que meu pai ia dizer, eu levantei a mão e disse, eu quero, eu vou. E se mudar para Argentina? Eu vou para a Argentina, já falava espanhol, já tinha corrido sul-americano, eu digo, vou. Eu digo, não, lá eu vou ter oportunidade de voltar a cuidar. Com 20 e tantos. E eu estava com, vamos lá, 2003, 27. 27. 26 para 27 anos. Eu digo, não, eu quero ir. Já tinha conhecido a Cláudia. E era um negócio, diga-se de passagem, não era um negócio bom, era um negócio que precisava de uma reestruturação. Foi a primeira reestruturação que eu fiz. Então, era uma encrenca, vamos dizer assim. Tinha 80 argentinos no escritório. Que situação. Desacreditados, o negócio tinha quebrado praticamente. Aí eu fui para a Argentina e levei comigo um brasileiro, o Marco Antônio Sá Martins, que já trabalhava com a gente aqui de Porto Alegre, e virou um grande amigo, é meu padrinho de casamento e tudo. E nós fomos encarar o desafio lá. Mas aí comecei um negócio onde eu tive muito prazer de novo. Mesmo sendo uma encrenca empresarial. Muito difícil. O consumo voltou com calma. Começou a dar certo, a gente começou a implementar um sistema que a gente já tinha aprendido no Brasil, que já era melhor que o da Argentina. É incrível contar, mas quando nós chegamos lá, janeiro não trabalhava. Fechava o escritório. Não, janeiro... férias coletivas. Janeiro ninguém trabalha. De como? Não, a gente tem que dar lucro todos os meses. Se a gente der prejuízo em janeiro, vai demorar 3, 4, 5 meses para recuperar o prejuízo. Não dá, tem que trabalhar. Então, assim, a gente foi implementando uma estratégia de muito mais trabalho e foi dando certo. Muitas pessoas saíram. Eu ia te perguntar, desse time eram 80 que tu comentaste? 80, eu vou te dizer o seguinte, dos 80, depois que nós fomos embora, tinha 3 cargos comerciais. Tinha um diretor, um gerente e um chefe, que eles chamavam, que é como um coordenador. O coordenador hoje, quando nós saímos da Argentina, ele virou o CEO. Muito da história do que a gente fez depois na reestruturação da Vulcabras de promover as pessoas. Então, quem entendia do negócio, quem carregava o piano lá era o Javier. E o Javier foi crescendo com a gente hoje, que nós não estamos mais na Argentina, ele é o distribuidor. Que legal. Ele virou um empresário distribuidor. A gente conseguiu identificar muita gente lá, mas, vamos lá, a diretoria, o pessoal mais viciado, acabou saindo ou nós tivemos que trocá-los. A empresa foi dando muito certo. Como que foi esse processo, assim, de tu chegar num lugar, ter 80 pessoas e tu, em algum momento, identificar que realmente tem alguns que não vão comprar esse novo sonho e a gente vai ter que... Porque isso tem um processo de desgaste emocional, inclusive, Sim, né? nós... Bom, quando chegamos, eu já entendia bastante do nosso negócio, né? Da Reebok do Brasil e tal. Então eu consegui rapidamente identificar as coisas que eu achava que não estavam funcionando direito. E os vícios das pessoas você via pelas atitudes, né? Pelas atitudes, por você pedir algo a mais, por não fazer. Eu também costumo dizer muito do que eu aprendi, assim, que uma qualificação é importante, mas um esforço, para mim, vale mais. Né? Pessoa dedicada na Vulcabras, pessoa que se dedica muito, ela tem espaço. Né? Eu acho que quando você quer realmente e se dedica, você pode. Por isso, inclusive, eu incentivo as pessoas a conhecer todas as áreas da empresa, a ser curiosas, né? Sim. Mas lá na Argentina o resultado foi sendo bom, a gente foi promovendo as pessoas de baixo, poucas pessoas a gente trouxe de fora, algumas teve que ir trocando e promovendo. O resultado foi muito bom, porque depois começou a crescer, a gente montou uma fábrica, chegamos a ter 4.500 colaboradores. Caramba. Felizmente, vendo para trás, o contrato da Reebok terminou em 2015, agora só estou contando a parte da Argentina, terminou em 2015, e aí já era uma sociedade com a Reebok, uma joint venture, onde metade era nossa, metade era da Reebok.
Então, quando terminasse o contrato, tinha duas opções. Ou nós comprávamos a parte deles, ou eles compravam a nossa parte. Felizmente, tem que ter sorte, né? Felizmente, A sorte acompanha os preparados, felizmente né? nessa época, a Adidas tinha comprado a Reebok e a nossa relação com a Reebok tinha esfriado um pouco, e eles não quiseram renovar o nosso contrato por 10 anos. Eles queriam renovar por 5 anos. E 5 anos a gente não aceitava. Eles ficaram com a operação. Nós intermediamos a venda da fábrica para um outro produtor que começou a fazer Adidas em vez de Reebok. E nós fomos embora da Argentina Na hora certa. e não passamos por toda essa crise que a Argentina está até hoje. Mas foi muito importante para mim e ali eu fui feliz. Porque ali E nisso daí tu voltou pro Brasil. Voltei para o Brasil. Não, eu voltei para o Brasil bem antes. Isso foi quando terminou. Mas eu fiquei na Argentina 4 anos. Aí voltei para o Brasil, tomei algumas decisões. Tipo, eu vou casar, vou me estabilizar em São Paulo. Eu já tinha viajado tanto, morado em Nova York, passado um tempo no México, vendo as nossas operações e tal. Já na Argentina, eu digo, não, agora eu vou para Vulcabras, vou cuidar de uma área de produto mais de marketing, da empresa como um todo, vou morar em São Paulo e vou casar. Combinei com a Cláudia, vamos casar e tal. Fico lá em São Paulo meio ano e a gente compra a Azaleia no Rio Grande do Sul. Surgiu a oportunidade de comprar a Azaleia no Rio Grande do Sul. Quando a gente compra a Azaleia, alguém tinha que vir para o Rio Grande do Sul porque a empresa estava inteira lá. Mas o que eu esqueci de falar, mas só para fazer um comentário, quando eu volto para o Brasil, que eu fico um tempinho ali antes de nós comprarmos a Azaleia, eu não estou feliz de novo. O que eu vou fazer agora? Né? Aí fiquei um tempo nisso, mas vim para o Rio Grande do Sul, foi um pouco melhor, porque aqui quem cuidava e morava no escritório aqui do Rio Grande do Sul, a área de produto e tudo, era eu, mas de qualquer maneira ainda tinha um presidente da empresa, ainda tinha várias pessoas e uma estrutura. E aí que vem a parte mais difícil da empresa e a mais complexa e a maior parte da minha formação. Eu costumo dizer que eu tinha aberto lojas e eu tinha aprendido a trabalhar. Quando eu fui para a Argentina na reestruturação, eu me dei conta que eu não sabia muito. Sim. Quando eu saí da Argentina, eu digo, agora eu sei bastante. Quando eu voltei da Argentina e encarei essa reestruturação, eu notei que eu sabia, mas não sabia tanto. Então, o que aconteceu? A gente, por causa de grandes quantidades de importação, as marcas internacionais se estabilizaram no Brasil para a Copa do Mundo e para a Olimpíada, com grandes importações, excedentes mundiais de crise. Bom, teve uma invasão de produtos importados e nós também somos um pouco responsáveis pela crise que a gente entrou, porque a gente fez orçamentos muito ambiciosos, investimos muito para crescimento, a empresa ficou inchada, precisou de uma reestruturação. E aí entra uma consultoria, que é a Galeazzi. Nesse período foi um período dificílimo, mas foi um período bom para mim como executivo, porque aí comecei a me desenvolver muito. Eu vi vários executivos vindo, saiu a diretoria praticamente inteira da Vulcabras, a presidência, a diretoria, eles coassumem e eu fico na empresa, eu e mais um diretor, 2 diretores ficam na empresa, e eu viro o ateiro, eu digo, porque eu anotava tudo que a gente tomava de decisões, as coisas que a gente tinha que fazer, eu era a pessoa que ia anotando para aprender, desenvolver. E aí fizemos a reestruturação, uma reestruturação muito dura, um período difícil de aprendizado, de pensar sem preconceitos, de fazer o que tem que ser feito, doa quem doer. Sim. E aí foi bom, porque foi um período onde eu vi que eu podia assumir a empresa. Tive várias dificuldades para assumir a empresa, porque as decisões não eram tomadas só por mim, eram tomadas pelo conselho, eram tomadas pelos acionistas ou pela própria família. E como o desafio era muito grande e a responsabilidade também era muito grande e o risco era enorme, as dúvidas sempre eram muito grandes se eu assumiria ou não, pouco me preservando disso. Então, mas para até contextualizar, qual era o tamanho do problema? Porque o case da reestruturação talvez seja um dos maiores cases de reestruturação empresarial do Brasil nos últimos, sei lá, 15 anos.
Assim, financeiramente falando, a Vulcabras, quando ela entrou numa crise, ela tinha uma dívida de 1 bilhão e 100 milhões de reais do ano de 2011. No ano de 2012. Ela teve 2 anos consecutivos de 300 milhões de reais de prejuízo. Mais ou menos isso. Então, Grave. uma empresa que precisava concentrar a produção em matrizes, fechar filiais, era muito, muito, muito complexo. Sabe que não é só complexo a reestruturação financeira, né? Eu acho que é mais complexo nessa fase de uma reestruturação, a reestruturação e lidar com as pessoas, Imagina. de dentro e de fora da empresa. Lidar com as ansiedades dos acionistas, do conselho, das pessoas que cercam a empresa e também do dia a dia dos executivos que têm que estar motivados, sabendo, olha, nós temos que matar um leão por dia aqui, Então, eu ia e te por perguntar, muito tempo. porque Vamos ficar? Como é que nós vamos fazer? eu queria te perguntar isso, assim, porque tu tem uma característica dessa ambição, do sonho, do crescer, num momento que tu tá com 1 bi de dívida, né, dando prejuízo, como é que lidava com essa motivação, né? O que efetivamente, como é que tu fazia o dia a dia para fazer a gestão desse time e manter os soldados lutando dentro desse processo, né? Bom, por um lado pessoal, eu tinha um pouco de uma questão de honra, assim, né? Eu já estava na empresa há muito tempo. Assim, Por tu uma fazia infelicidade, eu perdi minha mãe. Perdi minha mãe uns 2, 3 anos antes dessa reestruturação. Minha mãe era sócia da empresa, eu acabei herdando essa participação, tinha que honrar tudo que eu tinha herdado, etc. Tinha me preparado muito para trabalhar nesse ramo, né? Mas a reestruturação também me deu um espaço enorme, né? Sim. E aí, em várias conversas que a gente teve, principalmente nos momentos de mais estresse, assim, em algumas reuniões mais familiares, foi um pouco difícil chegar às conclusões, mas as conclusões eram um pouco óbvias. Eu era a pessoa que entendia, eu era a pessoa que estava ali, Sim. né? Olhava pro lado E que, de uma certa maneira, era uma pessoa que todos esperavam que assumisse. E aí, acho que, por um lado, as pessoas gostavam de mim. Acredito que elas gostam de mim dentro da empresa. E aí, quando começou a criar um pouco de dúvida se eu ia assumir ou não, que eu comecei a ver a empresa escapando pela mão. E aí eu me dei conta, olha, se eu realmente não assumir, eu perco a tropa. E realmente aí eu tive que me impor muito fortemente, dizendo, não, eu tenho que assumir aqui, eu estou perdendo algumas pessoas, não iam aceitar um executivo de fora, eu acho que o grupo todo que estava ali dentro, e aí faltava um pouco da confiança, né? Posso assumir ou não posso? Eu me sentia apto, mas sabia que não dependia só de mim naquele momento. E aí eu acho que eu bati bem o pé, tá? Mas era uma coisa que tu em nenhum momento tu deixou de querer assumir essa posição. Não. Mas tinha total consciência de que se tivesse alguém naquele momento melhor do que eu para assumir, sim, eu deveria apoiá-lo para assumir, sim, porque de fato não era uma satisfação pessoal. Sim. Tinha um compromisso com muitas pessoas. Não era sobre uma vaidade, era sobre... Mas bati o pé e realmente assumi. Nossa, quando eu assumi a empresa, eu lembro que eu tinha guardado... Isso foi que momento, assim, que data? Foi de 2014 para 2015. Ali que eu assumi. Quando a Gagliase sai, e ela sai ali pelo final ali de 2014, a empresa ainda não dava lucro. Pois é. Ela ajudou na reestruturação, mas a gente precisava performar. E ali que vem, né? Os executivos, todo mundo disse, não, tudo bem, ninguém gosta de reestruturação, ninguém gosta de consultoria, é difícil gostar. É doloroso. E as pessoas, não, tudo bem, vamos fazer tal. Muitas pessoas fazendo coisas que não acreditavam que fossem necessárias ou que precisassem, e se erra muito. Sim. Tem que errar menos, tem que acertar mais, mas se erra muito. Então, tinha muitas pessoas que acabavam fazendo coisas que sabiam que era melhor fazer de outro caminho, mas
na dúvida tinha que ir fazendo para fazer a empresa andar. Então, quando a consultoria sai, eu assumo, precisamos fazer o negócio performar. Eu trago algumas pessoas de fora chaves, que trazem um pouco mais de inteligência de mercado, algumas coisas que eu precisava, mas promovam muito as pessoas que estavam realmente na empresa, juntos setores, e compramos um desafio fantástico. E dali, começando a virar, aí eu fui ambicioso em dizer que nós precisávamos ir para o mercado de capitais, precisávamos tirar uma parte do endividamento oneroso e precisávamos modernizar a empresa, porque na falta de recursos você ia ficando para trás na parte de desenvolvimento de produto, de maquinários, etc. E aí eu lembro que... Só para eu pegar esse gancho, assim, quando tu assumiu, tu tinha clareza do para onde que eu vou correr? Tu fez essa mentalização como se fosse... Esse aqui é os gols que eu tenho que fazer. Como é que tu organizou esse processo? Porque eu imagino que, de fato, sai a consultoria, sai um processo doloroso, mas ao mesmo tempo, como tu disse, o negócio não era saudável, né? Sim. Quais foram os teus focos ali naquele momento? Os focos naquele momento foi simplificar muito o negócio, inclusive daí vem a 2015 não fazer a renovação na Argentina, tampouco no Brasil. Daí a gente disse, não vamos dentro do Brasil e vamos ficar com a Olímpicos e com a Azaleia, o setor feminino. O Olímpicos já era protagonista nessa época. Mas, assim, foi uma época de vamos buscar resultado, vamos buscar eficiência, vamos voltar a ter uma empresa saudável para que a gente possa olhar para frente para dar um salto. Porque se nós não tivéssemos ido para o mercado de capitais, nós íamos talvez chegar no mesmo lugar, mas ia demorar muito tempo. Sim. Então, vamos focar na Olímpicos, vamos ser enxuto, vamos fazer mais com menos, né? Dedicar mais, desperdício zero, Sim, muita gente não deixar dedicada, comida no prato. Trabalhar mais, se dedicar mais, falar com mais clientes, e trazer para a empresa uma visão diferente. Acho que isso também ajudou muito. As empresas de calçado, desde que eu aprendi como funcionavam, sempre foram muito industriais. Sempre muito a indústria direcionando, né, o que vai ser produzido e colocado no mercado. E a Vulcabras mesmo nessa época se transformou numa gestora de marcas, que tem uma indústria como um grande diferencial competitivo, sim, mas olhando para o consumidor, estudando o que vai fazer. Nós não lançamos produtos que a gente não testa, a gente tem uma inteligência de mercado de ler o sellout, sabe? Precisava trazer um pouco mais dessa visão sistêmica, dessa visão de organização e profissionalização da empresa. Então, quando você tem empresa muito mais organizada, você erra menos, né? E aí a gente conseguiu fazer uma migração para o novo mercado, fizemos uma captação muito boa na época, quase 700 milhões de reais, uma parte desse dinheiro foi para tirar o endividamento mais oneroso, a empresa já dava lucro, e uma outra parte foi para realmente modernizar as fábricas e começar uma ampliação, que não parou até hoje, né? Modernização e ampliação, a gente continua fazendo. Aí vem o mercado não ficou fácil em 18 e 19, foi um mercado que ficou difícil, mas a empresa vinha já performando muito bem. E deixa eu te perguntar, porque é um processo que tu sai de uma empresa problema, vamos dizer assim, com desafios, endereça uma transformação, mas nesse processo tu tem vários chapéus, né? Tu é o CEO, sim, presidente, tu é o acionista, né? Tu tem envolvimento do resto da família. Como é que tu dividia os chapéus e de alguma maneira conduzia, porque certamente tu dava reportes para dentro da família, tu dava reportes para o mercado, tu passava o tempo inteiro articulando, justamente dando transparência para o que estava sendo feito, né? Sim. Queria te ouvir assim um pouco desses múltiplos chapéus que de alguma maneira tu acabou vestindo, né? Bom, de fato, contra fatos não há argumentos, então a gente começou a performar bem, a empresa começou a performar bem, os resultados começaram a aparecer, e isso tranquilizou.
Isso tranquiliza tudo, isso passa confiança para todos. Sim. Então foi um período até mais sozinho, né? Foi um período mais meu com os executivos e tudo. A empresa, nesse processo de profissionalização, o conselho ficou mais atuante, do jeito de conselho mesmo, muito profissionalizado, as reuniões, as prestações de conta. A gente trouxe conselheiros independentes, depois trocou alguns conselheiros, mas a empresa começou a ter uma vida mais independente, mais própria. E isso foi premeditado, assim, o teu interesse de trazer governança também para a Vulcabras e oferecer... Eu acho que eu aprendi muito com a Galeazzi, né, com a consultoria. A consultoria traz pragmatismo, traz muito do profissionalismo. Às vezes a gente olha para esses processos e maneiras de conduzir a empresa como coisas burocráticas. E, de fato, tem que tomar muito cuidado para você não ficar engessar. Muito burocrático e engessar. Mas são de extrema importância, senão você não se organiza. Então, assim, foi um período bem bom. Eu tenho aí, hoje, eu tenho da família atuante na empresa meu pai, presidente do conselho, o meu irmão, o André, que é conselheiro também na empresa e ajuda muito em tudo que é negócios novos. Assim, eu lembro grandes contribuições do André. Nós precisava se desligar da Reebok, todos os contratos, tudo que já não ficou no dia a dia da operação, o André pegou e resolveu. Né? A trazer a Under Armour, o André, contratos, as negociações, tudo ajudou a trazer. A parte agora da Mizuno, que nós compramos da Alpargatas. E o meu irmão, ele se formou no mercado financeiro, trabalhou no BTG, gosta muito do mercado financeiro, gosta muito de números, então ele faz um papel bem do financeiro dentro da empresa. Ele não tem o cargo operacional, ele tem o cargo de conselho. Nós temos o nosso CFO e RI, que é o Wagner Dantas, mas o meu irmão, atualmente, ele para esses novos negócios, ele atua bastante, estrutura tributária, tudo, ele ajuda muito. E como foi esse processo na perspectiva de pai e filho? Porque também tem todo esse lado, né? Então, teu pai, pelo que tu descreve, é um cara que sempre te apoia e te apoiou, invariavelmente, mas naturalmente é pai e filho, né? Sim. Minha relação com meu pai é ótima. Desde sempre, assim, eu acho que a gente tem um carinho muito grande um pelo outro. Cara, meu pai, assim, ele tem um conhecimento do negócio tão grande e ele é um apaixonado pelo sapato em si, pelo desenvolvimento de produto. Ele pega um sapato na mão, ele melhora. Incrível. Ele pega o sapato na mão, ele conversa com as pessoas, ele pede as modificações, ele consegue melhorar a estética do produto ou a parte técnica do produto, ele entende muito, a gente gosta muito quando ele está lá e ele é bastante presente, assim, ele pelo menos 2 vezes por mês ele aparece no desenvolvimento de produto. Hoje, não mais atuante em cargos operacionais na empresa, tem um escritório que ele divide com o meu irmão em São Paulo, que é como se fosse o nosso family office, mas assim, principalmente atualmente, sabe? Teve várias fases da Vulcabras, mas atualmente eu vejo ele e o meu irmão muito presentes. Até porque a Vulcabras virou um grande patrimônio, né? Empresa que hoje passou de 5 bilhões de reais de valor de mercado, nosso grande ativo. Então vejo eles bem presentes. E deixa eu te perguntar, Pedro, da medida que no momento que tu assumiu, tu imaginava ou sonhava, né, ou tinha essa clareza de que estaria onde está agora a Vulcabras, com essa pujança e com essa representatividade no mercado brasileiro e até com uma perspectiva trazendo marcas internacionais, né, do calibre de Mizuno, Under Armour. Tu tinha essa visualização ou tu diria que tu foi vivendo o dia a dia e lutando cada dia tinha um leão ali, de forma bem transparente, assim? Bom, o primeiro e grande objetivo sempre foi salvar. Sim, né? Sim, um passo de cada vez. Até porque
não era uma questão de não salvar uma empresa ou perder uma empresa. Mais do que isso, né? Se a empresa não performa, se a empresa tem uma dificuldade, ela vira um passivo. Sem Não dúvida. é que ela para, né? São muitas Ela pessoas. poderia dragar. Fora o compromisso, né? Na pandemia. Sim. Eu escutei isso de um diretor meu agora essa semana que a gente estava conversando. Eu faço de vez em quando um café, né? E a gente sorteia nos sites, onde a gente tem escritórios, as pessoas. Então vem pessoas de todos os setores conversar. E um diretor falou para mim, assim, me fez um elogio, falou assim: Pedro, na pandemia, quando a gente tinha antes a gente tinha uma reunião semanal, aí você implementou uma reunião diária na pandemia, quando tudo estava fechado. E a tua maior preocupação era dizer: não vamos desmobilizar, não vamos demitir ninguém, vamos ficar firme, porque vai passar e nós vamos sair na frente. E, de fato, isso foi uma decisão super acertada que nos fez crescer. Então, assim, isso também me lembrou um pouco desse compromisso de responsabilidade que a gente tinha com a empresa, né? Com as pessoas. Tem os melhores profissionais do mercado, não tenho dúvida. Vulcabras em si hoje é uma organização que funciona muito bem, que tem performado em todos os setores, assim, muito, muito bem. Então, com o passar do tempo, eu fui vendo que ela podia mais. Então eu digo, olha, lá eu falei, vamos salvar, vamos transformar ela de novo numa empresa boa e tudo. Mas foi passando o tempo, ela foi crescendo, nós fomos adquirindo marcas e hoje as ambições já são outras. Sim. Né? Então, se você me disser, a minha cabeça de hoje, a minha cabeça da época da reestruturação é diferente. Eu não pensei que eu estaria aqui em 2023 pensando que a Vulcabras de 2024, 25, 26, Pode 27 será tão maior ou tão mais protagonista, moderna e se perpetuará como a gente está pensando para ela. Nós somos... acho que tem que puxar um pouco de brasa, né, para o nosso assado aqui, mas assim, demorou muito, assim, né, foi muito trabalho, mas hoje a Vulcabras, das companhias abertas, ela é o melhor e maior resultado do setor, se você olhar lucro, por exemplo. Então, é uma empresa que está preparada para seguir crescendo organicamente ou no futuro, olhando, né, fizemos 2 aquisições nos últimos tempos, e a Vulcabras pode mais. Essa administração é jovem, super experiente e muito competente. E deixa eu te perguntar sobre isso, assim, tu carrega, obviamente, um DNA industrial pela característica familiar e tudo mais, mas tu trouxe e traz, na minha perspectiva, um olhar muito atento, né, sobre a perspectiva do mercado, das marcas, do posicionamento, tanto é que hoje a questão da indústria é um ponto. Né? Tu tem essa visão da gestão de marcas e um olhar muito aguçado para a inovação, para a tecnologia, que tu tem, de alguma maneira, tentado e feito movimentos muito importantes nesse sentido. Né? Eu queria que tu trouxesse um pouco de onde que tu acha que foi sendo alimentado, porque tu teve uma passagem profissionalmente que era exatamente nessa área de marketing, né? Mas queria que tu trouxesse um pouco assim sobre... além da visão industrial e da paixão pela máquina, uma paixão e uma obsessão pelo cliente final, né? Pelo olhar de o que realmente gera valor lá na ponta e o quanto que isso está atrelado a essa visão de futuro que tu tem construído dentro da Vulcabras. O maior trabalho como CEO, do lado das pessoas, juntar as pessoas, a gente comentou um pouco, mas agora olhando para o negócio em si, eu acho que é muito importante, super complexo, identificar quais são os caminhos, as tendências. Mas não é uma tendência da cor do produto ou daquele arquétipo, é uma coisa mais macro, assim, que tem que ter uma certa antecedência, né? Porque dentro das marcas esportivas muda muito, às vezes você tem tipos de amortecimento que, tirando o lado técnico, mas mais o lado modal, o lado de estilo, para onde vai. Hoje as solas mais altas, mais robustas,
estão bastante em evidência no mundo inteiro e está começando a democratizar isso no Brasil. Você saber identificar e falar com o teu pessoal de desenvolvimento, dizendo, olha, está vendendo muito disso, mas não vai vender mais. Sim. Deixa um pouco, mas já vamos dar o passo, porque se você esperar acontecer, você sempre vai estar para trás, né? Isso é algo que eu acho que eu me dedico mesmo, e eu procuro olhar muito, né? Antigamente era muito em viagens, hoje não é só necessário a viagem, hoje é muito a convivência mesmo, é olhar pela internet, tudo que a gente vê, as tendências e os hábitos de consumo das pessoas. Então isso eu acho que é muito importante não perder o time, né? E por outro lado, muito dessa Vulcabras que se assumiu realmente uma Sport Tech, né? Eu falo assim, nossa receita de 5, 10 anos atrás não funcionaria hoje. Sim. Talvez a de hoje não vá funcionar daqui a 5 anos. Então, assim, a inteligência de mercado hoje, a leitura do sellout que a gente tem, a informação que a gente traz do ponto de venda, as ferramentas que nós provamos aos nossos clientes que são necessárias de estatística para ajudá-lo na sua venda, na reposição, o trabalho de marketing todo feito, de comunidade, de posicionamento de marca e tudo, que isso inclusive vem nos surpreendendo muito com Olímpicos, assim, porque Olímpicos, a marca brasileira que tem que competir com as marcas, mas a internacionalização, a globalização está tão grande que a gente sabe que a Olímpicos é uma marca brasileira com muito orgulho, mas é mais uma marca que está competindo aí no mercado, com todo mundo. Isso foi nos dando também muita confiança para desenvolver mais produtos e melhores produtos e competir nas maratonas. 100 pódios fizemos em 2022, fazer tênis com placa de grafeno, de propulsão, muitas novidades estão vindo por aí. Então, eu acho que tudo isso também é de saber até onde você pode ir. E felizmente a gente tem descoberto que a gente pode ir mais. A gente vai inovando e vamos subir, vamos disputar tudo que for possível. Se tu fosse descrever hoje a Vulcabras de daqui a 5 anos, 10 anos, a gente sabe que vão ter, né, milhões de caminhos, mas se tu pudesse traçar assim, sonhos e ambições tuas como liderança, o que vem na tua cabeça? Eu só tenho que cuidar um pouco porque a empresa de capital aberto não posso dar guidance, não posso falar números e tal, mas sem dúvida números, nenhuma uma sonhos. Vulcabras muito maior, muito mais protagonista, uma empresa que tem que se perpetuar, uma empresa que tem que crescer, que tem que administrar mais marcas, tem que continuar com o seu propósito de construir um país melhor através do esporte, democratizando, dando acesso às pessoas a produtos de tecnologia para a prática esportiva, divulgando saúde. E uma empresa que está focada hoje no esportivo, sim. Empresa focada no esportivo, esse é o nosso core business, esse é aí que nós vamos crescer. Mas uma empresa que está preparada para administrar negócios, sabe? É uma empresa que vem se preparando para imprimir um jeito de administração que tem dado muito certo. Então, falo, quem sabe no futuro a Vulcabras possa utilizar tudo que ela construiu como expertise, como administração, para crescer, principalmente nesse negócio ou em outros negócios. Quando tu vê essa massa de brasileiros, né, e aí eu queria te trazer o desafio que é empreender no Brasil, né, assim, qual é o orgulho de empreender no Brasil, empregar 18 mil pessoas e ao mesmo tempo enfrentar esses desafios que o Brasil nos impõe todos os dias, né? Tu acredita no país? Por que tu continua acreditando no país? Talvez seja a pergunta. Pedro, eu sou um otimista por natureza, sou um grande incentivador da indústria nacional, sou muito brasileiro e gosto muito do nosso país e levanto essa bandeira através
da nossa associação, da Bicalçados, ou através da própria Vulcabras, eu vejo que é um país que precisa se desenvolver, é um país que precisa gerar empregos, um país grande. E por que eu acredito no Brasil? Porque eu falo isso, mas não falo em entrevista, mas vou falar hoje assim. O Brasil é o país mais rico do mundo, só a gente não sabe. Deveria se dar conta, o Brasil é uma potência, o Brasil, 210 milhões de habitantes, todos os recursos, não tem um problema. Uma natureza fantástica, bons trabalhadores, o Brasil precisa se organizar. Continuo acreditando no Brasil, a gente se decepciona muito com muitas coisas, mas o Brasil também dá muita oportunidade. Eu vejo, por exemplo, no nosso setor, eu hoje tenho 10 mil clientes que representam 19 mil pontos de venda. Quantos clientes meus têm uma única loja e sobrevivem, são os gerentes da sua própria loja, têm o seu negócio, empreendem e têm sucesso. Tem lá lojas que têm muitas décadas, estão trabalhando assim. Então, acho que o Brasil se ajeitando um pouquinho, né, todo mundo fazendo a sua parte, não esperando só de governos, etc., eu acho que o Brasil tem muita chance de ir bem, né? E a gente não pode perder a esperança. A gente precisa realmente, cada um fazer a sua parte, porque essa onda positiva tem que levar ele para frente. Cara, Pedro, queria te agradecer profundamente e dizer que para o Caldeira é uma honra te ter como fundador, como gaúcho e brasileiro, é uma honra te ter como um empreendedor que acredita no Brasil. E se a gente tivesse mais Pedros Bartelli, né? Se a gente tivesse mais famílias como a tua, não tenho a menor dúvida que a gente estaria num país ainda melhor, né? Porque talvez não sei se é um pouco de misto de fé com inocência, com a capacidade de enfrentar desafios, porque não é fácil estar na posição que tu tá, não tenho a menor dúvida disso. E para a gente é uma satisfação enorme poder estar aqui, te ouvir, aprender mais sobre a tua trajetória. Bom, Pedro, eu te agradeço o convite. Pode me chamar sempre que vocês acharem pertinente. Vamos desenvolver alguma dessas nossas conversas aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Volto a dizer, estou muito feliz de estar participando, ter sido fundador aqui nesse projeto tão importante que é o Caldeira e estar mais presente a partir de agora, porque, de fato, o Caldeira aqui é uma inovação, é um lugar que Porto Alegre, que o Rio Grande do Sul estava precisando, e digo a nível nacional também. Então é muito legal poder, de alguma maneira, passar um pouco do que a gente vai aprendendo com os erros ou com os acertos, conseguir ajudar mais pessoas. Então, eu acho que é nobre o que a gente tem desenvolvido aqui, o trabalho todo que você lidera aqui no Caldeira, e conta comigo. Demais. Tá aí mais um Caldeira Insights, um prazer enorme, e vamos em frente. Até a próxima. Vamos dali.